Estamos de volta aqui com o nosso programa da Acreditare, realizado aqui na Connect TV. É uma honra enorme apresentar esse programa, onde eu tenho entrevistado pessoas, cada uma com a sua profissão, e discutindo oportunidades de melhoria, discutindo filosofia e principalmente falando de qualidade. O quanto isso é importante na nossa vida, né? Hoje a minha convidada é muito especial. É a Leia Silva, ela é psicóloga e nós vamos falar sobre a psicologia, como a psicologia pode contribuir com o pessoal no caminho para a qualidade. É um assunto que me fascinou. Eu tentei de todo jeito fazer com a Tainá, a minha filha que também é psicóloga, mas ela é tímida, não consegui. E o assunto foi tão legal que eu falei, não, eu tenho que achar uma especialista. Bom, Leia, seja bem-vinda ao programa. Você é a primeira mulher que eu consigo trazer ao programa. Espero que seja a primeira de muitas, porque adoro quando a gente começa a trocar essas experiências, porque a gente consegue avançar um pouco mais, não ficar só naquele assunto profissional, porque o homem ele é muito Caxias, né? A mulher ela já consegue levar um pouquinho mais para o lado de casa, um pouquinho mais do lado humano. E eu fiquei muito feliz com o seu aceite, uma indicação do Eudes, e eu espero muito que você goste desse programa que a gente vai fazer. Mas conta um pouquinho da sua experiência, da sua profissão. Boa noite a todos de casa. Ronaldo, é um prazer imenso. Eu tenho acompanhado o seu programa, que é essencial os temas que você aborda para a humanidade. Né? É tudo muito voltado ao ser humano e tem tudo a ver com a psicologia, né? Sim, a gente fez um pré aqui, né? Uma conversa assim, já comecei a falar da minha vida, daquelas coisas, dos meus traumas. Então. E o quanto isso é importante, né, no dia a dia. Eu ando muito realizado com a minha vida, porque é um momento, eu até brinquei esses dias com alguns colegas, que eu nasci no dia 4 de maio. Se eu pegar 4 mais 5, 9. Né? Numerologia. E se eu pegar a soma de algumas coisas que batem, eu também formo o número 9, né? E o número 9 mostra que a gente está no momento de entrega plena, de você dar de volta aquilo que você recebeu. Eu realmente tenho me sentido assim. Esse programa, ele veio coroar uma coisa que eu venho há anos trabalhando. O Eudes foi muito feliz, ele leu o meu livro, achou esse pedaço que é o nome que eu dei para a empresa, e aí ele pegou e falou assim, não, vamos fazer um programa sobre isso. O Du foi me convencer, né? Olha só, ele é bom nisso, né? Ele é bom nisso, ele é fantástico. E eu faço de coração esse programa porque eu quero contribuir de alguma forma com as pessoas, porque eu também fui pobre, muito pobre, né? Passei por muita dificuldade e eu sempre lutei para ter um profissional à altura daquilo que eu fazia, porque eu sou da metodologia que você primeiro precisa ser para fazer dignamente aquilo, para ter os resultados. Se você não estiver em sintonia com essas 3 palavras, dificilmente você vai conseguir. Se você quiser falar alguma coisa sobre essas 3 palavras, fique à vontade. Então, abordando esse tema que você colocou inicialmente, né, da psicologia para a qualidade de vida, a questão que você falou em dar, né, sobre o que você recebe, está muito ligada à gratidão. Né, os temas da gratidão, que também é uma das competências que nós temos e que na psicologia nós abordamos sempre, né, com frequência, com as pessoas que vêm até a clínica, né? E a outra que você falou agora, que é a dar, não é isso? Isso, ser, fazer e ter. Olha, que eu acredito que o ser humano, ele é capaz de realizar grandes coisas no seu potencial, né? Desenvolver, mas tudo precisa ser desenvolvido com amor. É verdade. Né? Precisa ser desenvolvido com amor, com atenção e de uma forma digna que você possa ter gratidão no que você faz e receber as coisas que você obtém com gratidão. Olha, que legal você ter falado isso. Eu tenho estado muito grato ultimamente, né?
Grato pela minha mãe, que me ajudou a chegar aqui. Lembro da minha avó, dos ensinamentos que ela teve. E o lance de escrever o livro é que trouxe esse momento, porque a gente tem que fazer lá o momento do agradecimento, né? Sim. E eu posso até ter esquecido de algumas pessoas, mas eu procurei ser fiel a todos que me estenderam a mão de alguma forma. Inclusive a doutora Luciana, que eu espero que esteja ouvindo, e o doutor Miguel. É uma honra poder dividir, compartilhar com vocês. Dividir nunca, né? Compartilhar sempre. Compartilhar com vocês essa fase de fazer a Transdução uma empresa de saúde cada vez mais fiel à qualidade, à segurança do paciente. Inclusive, você me falou que já é paciente da Transdução. Há muitos anos, né? Acho que é mais ou menos uns 18 anos, mais ou menos, não sei, por volta. E foi uma grata surpresa para mim, porque realmente essa é a nossa luta. É muito difícil. A qualidade, né, a competência, né, a agilidade do processo da transdução é muito bom, né? Sim. Carapicuíba merece, né? Merece. Acho que está essa altura, cidade... Está à altura. É verdade. Mas, Leia, hoje nós vamos falar dessas palavras que vão formar Acreditária. Até o final do programa a gente vai formar essas palavras aqui maravilhosas. Pode ser. Mas antes de começar a falar delas, eu fiquei muito entusiasmado com uma palestra que eu assisti esses dias. Sim. Da nossa psicóloga, que também é gerente de RH na Transdução, a Evelyn, que ela falou da psicologia positiva. Legal. Dos estudos que existem, aquela coisa toda. E eu fiquei tão feliz, e aí eu tive certeza, não, eu preciso de uma psicóloga para complementar essa fala, porque tudo que a gente quer realmente é a energia positiva, principalmente agora no meio dessa pandemia que estamos vivendo, né? Com certeza. Ronaldo, com a evolução do ser humano, né, da nossa humanidade, nós fomos percebendo que havia necessidade de desenvolver o quê? A nossa inteligência cognitiva, né, o nosso conhecimento científico através das academias, né, das faculdades. E também começaram a se perceber que o ser humano, ele é capaz de criar, inventar, projetar coisas maravilhosas, né? Mas que, às vezes, quando passa por uma situação de uma perca de um emprego, abandono, traição, término de um relacionamento, tudo envolvido a trauma, que é ligado a nossas emoções, aquelas pessoas, elas não tinham conhecimento técnico que pudesse as confortar. Então, viu-se a necessidade também de estudar a nossa inteligência emocional, que é onde a psicologia positiva ela entra. E de uma forma, assim, bem pedagógica mesmo, de trabalhar o ser humano nas suas potencialidades, onde ele pode se desenvolver muito mais positivo. Por quê? Às vezes, no dia inteiro, nós julgamos, temos medos, inseguranças. E se você parar para se perceber o seu pensamento, você vai começar a descrever várias sensações e emoções que esses sentimentos trazem, né? E quando você se mantém positivamente, tudo ao redor começa a fluir melhor. Você sabe que eu passei por isso, uma fase da minha vida, e eu ouvia... Principalmente o Dr. Miguel. O Dr. Miguel sempre foi muito positivo, né? E ele sempre, guardião, falava assim, Ronaldo, a gente tem que pensar mais positivo. A gente tem que... é importantíssimo. E aquilo foi entrando assim. E como é interessante, quando você começa a pensar positivo, parece que você atrai mais coisas positivas, né? Atrai coisa positiva, a sua imunidade aumenta, né? Ainda mais agora em tempos de pandemia, a imunidade ela aumenta, os seus níveis hormonais de serotonina, elas elevam, né? Diminui o nosso cortisol. Então, a psicologia positiva, quando você começa a trabalhar a positividade dentro de você, o que ela vai verificar? Ela vai verificar um ser humano mais seguro, ela vai ajudar esse ser humano a se desenvolver, né, nos relacionamentos sociais, né, dentro da sua família, no seu trabalho. E parece que quando você está positivo, tudo vibra da mesma forma. Eu penso assim também, Leia. Eu comecei falando com você um pouquinho antes da gente entrar sobre a religião, aquelas coisas todas, né?
E eu continuo sendo católico, Sim. mas eu tenho uma tendência meio budista, assim, Uau. sabe? Eu gosto muito da filosofia. Sim. E esse espírito zen, aquela coisa de você, às vezes, meditar, fazer uma yoga, onde a gente começa a pensar de dentro para fora, sabe? Aquela coisa assim, você deixar sair o que você tem de melhor. Então, esse é o meu espírito ultimamente. Eu tento sempre passar o que eu tenho de melhor. Porque o ruim, eu cuido sozinho. Eu prefiro ficar sozinho, isolado. Agora, as coisas boas eu quero compartilhar, eu quero que as pessoas passem comigo. E isso me dá uma sensação de alívio e prazer muito grande. Então, eu estou fazendo aqui um depoimento, eu acredito na psicologia positiva. Sim. E agora vamos entrar às palavras, Leia. Tá. A primeira palavra que eu pensei foi atitude proativa, preventiva e otimista para vencer obstáculos. Você acha isso importante? Claro, lógico que é importante você ter uma proatividade, você ser uma pessoa mais proativa, saber lidar com os relacionamentos. Isso é fantástico. A pessoa ela precisa estar assim, otimista, né? Ela precisa dessas atividades. E são competências que na inteligência emocional, né, que é um estudo também, a gente desenvolve. Você sabe que hoje eu estava desenvolvendo uma política que a maior parte do serviço administrativo é você estabelecer algumas políticas de trabalho, né? E aí as pessoas, é lógico, elas vão tentar se adequar àquela política. Política nada mais é que uma boa intenção para que aquilo aconteça. E hoje eu estava fazendo uma política de atendimento. E eu me deparei exatamente com essa dificuldade. As pessoas, elas têm muito conhecimento hoje. A internet contribui, os ensinamentos estão cada vez mais didáticos, mais prontos, né? A habilidade, ainda não. Tem muitas pessoas ainda ganhando habilidade. É o tempo que vai dar habilidade. Hoje em dia é difícil você ter pessoas com muita experiência, elas são muito rotativas. Então você precisa mesclar, colocar pessoas novas, então a habilidade fica prejudicada. Sim. Mas o que me chama a atenção é aquilo que faz a diferença. Quando a pessoa tem atitude, ela muda o cenário dela. Ela pode até ter pouco conhecimento e ter pouca habilidade, mas com atitude, com certeza, ela começa a fazer a diferença. Há pouco tempo atrás, a gente contratou um estagiário de TI e ele não tinha muito conhecimento, então, lógico, não teria muita habilidade. Mas ele tinha uma atitude tão proativa, ele era tão presente, que rapidamente ele ficou melhor do que as pessoas que estavam trabalhando há anos ali fazendo aquilo que ele fazia. Então, acho que a atitude realmente ela é uma coisa que tem que ser buscada, tem que ser incentivada e a psicologia pode contribuir muito com isso, né? Com certeza, porque a atitude ela está muito ligada na sua autossegurança, e você está seguro do que você faz, né? Por exemplo, você chamou esse rapaz, ele era técnico e ele foi resolver, como você mesmo disse, né? Ele não teve um tempo para uma adaptação, para ter uma experiência, mas ele se sentia capaz. Né? Ele se sentia seguro em desenvolver. E a psicologia, ela trabalha muito essa questão da segurança. Olha aí, meu amigo querendo me lembrar que a gente tem que fazer um cafezinho. Então vamos tomar um cafezinho e a gente volta. Tá bem. E aí nós vamos dar sequência às palavras que, olha, com certeza elas foram escolhidas assim. Então vamos pro cafezinho, né? Vamos lá.
De volta ao nosso programa, hoje com a minha entrevistada, a Leia Silva, uma psicóloga. Estamos aqui falando, montando as palavras da Acreditare, as letras da Acreditare, voltado para a psicologia. Sim. Dando sequência, Leia. Isso, vamos lá. Competências, técnicas emocionais diárias com foco no resultado. O que você tem a me dizer sobre esse assunto? Porque a competência é uma soma, né, de conhecimento, habilidade e atitude. Sim. Então, a competência, todos nós seres humanos, nós desenvolvemos ela, né? Para que a gente tenha também essa competência, nós precisamos buscar, nos desafiar, né? Buscar mais conteúdo, e para isso nós precisamos ser o quê? Temos que ter a nossa proatividade para buscar esse conhecimento, e também a gente precisa ter segurança, né? Segurança nas nossas ações, não é isso? É verdade. Eu não sou um entrevistador, né? Mas eu estou buscando a minha competência para tal. Tá ótimo. É muito legal isso. Respeito ao próximo e ao trabalho de equipe. Eu vejo essa campanha que às vezes a Globo faz, outras emissoras já começaram a fazer, do respeito. Quanto isso é importante, né? O brasileiro antigamente respeitava mais. Hoje a gente percebe assim já um deboche muito alto, né? Olha, o respeito, ele está muito ligado com a nossa compaixão, né, com a nossa empatia, em lidar, né, com o próximo. Quando você fala em respeito, você está ligado à compaixão, que dentro da inteligência emocional a gente aborda muito isso, e essa questão de você se colocar no lugar do outro, na empatia, mas não apenas de se colocar no lugar do outro, mas de sentir como aquela outra pessoa funciona, como ela pensa, sente e age, né? Então, através dessa nossa inteligência emocional é que a gente desenvolve também o respeito, porque algumas pessoas realmente elas precisam se conhecer, né, entender, ter o respeito primeiro com ela, compaixão consigo, para poder entender o outro. É verdade. Nessa pandemia o respeito faltou um pouquinho para alguns, né? Mas eu acho que isso é normal. Nós estamos crescendo como indivíduos e vamos aprimorar cada vez mais. A outra palavra é empreendedorismo, para visualizar oportunidades em momentos de crise. Gente, isso é tudo, né? Você precisa buscar o seu melhor para poder realmente criar. Eu sempre falo que é bom ter sempre o plano B, né? A questão do empreendedorismo, de repente você tem ali o seu emprego, né, CLT, tá ali trabalhando, mas é sempre bom você desenvolver uma outra atividade, porque um momento como nós estamos passando, de repente se o CLT falta, você na sua capacidade de desenvolver coisas, você já tem algo ali para te segurar. E eu tenho visto muitas pessoas se reinventando agora e fazendo justamente isso. Fala, poxa vida, hoje eu ganho até um pouquinho melhor com a minha segunda atividade do que com a primeira, né, com a principal, e acabam se descobrindo aí dentro do seu empreendedorismo. Esses dias eu fiz um programa com a Jaqueline lá, chamado Nosso Programa na TV Hit, e ela fez um comentário que eu achei fantástico, que essa pandemia fez com que as pessoas começassem a fazer artesanato. Nossa, e hoje a gente adoro. descobriu que teve advogada que largou tudo e ficou fazendo artesanato, faz moldura, sabonete, um monte de coisa. E teve até um executivo que também começou a fazer. E eu falei, nossa, olha só, a pessoa se reinventando, né? Sim, bem, eu venho dessa área do artesanato, né? Ah, conta mais! Eu já venho do artesanato, sempre gostei, e lá nós tínhamos aula, né? Então vinha pessoas, né? Porque o artesanato não é só questão do empreendedorismo, mas também para você se conectar consigo mesmo, melhorar o seu foco, né? As suas habilidades. Você falou sobre o budismo, né? Sim. Sobre a meditação. A respeito da meditação, não precisa necessariamente você seguir uma filosofia. Verdade. Né? E às vezes você ali pintando, você se conectando consigo, você já está até meditando. Foi o que aconteceu com o meu livro, viu? O meu livro, aliás, olha, a gente precisa pensar em colocar um livro aqui para incentivar o pessoal a comprar o livro, viu, Olha mestre? só. Você está ouvindo aí, ó. Eu quero levar meu exemplar e assinar. E olha, eu não favor. trouxe, mas a gente vai arrumar isso. Dedicação permanente ao desenvolvimento contínuo. Olha, a dedicação é tudo em qualquer situação, né? Se você não se dedicar, imagina um corredor
atleta, se não dedicar a melhorar o tempo dele, ele não vai conseguir. Sim. E eu acho que na vida é assim, você tem que dedicar aquilo que você faz. Com certeza, você precisa amar o que faz, né? Não importa se você está trabalhando para uma empresa ou se você está trabalhando para si. Você precisa ser dedicado, sempre buscar o seu melhor, né? Dar o seu melhor, né? Eu conversando com a Tainá esses dias, né? A Tainá falou, pai, você não está se sentindo sobrecarregado porque você está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo? Eu falei, sabe que o momento é tão especial que parece que tudo que eu faço, uma coisa encaixa na outra. Olha que bom, né? Porque eu não estou deixando nada para trás, sabe? É aquela coisa de você fazer para convergir para um canal, sabe? Para você buscar o melhor daquilo que você está fazendo para tudo. Insight, objetivos na condução de suas tarefas. Eu li aquele livro, né, Insights, não sei se você leu. Não cheguei. São mensagens que ele passava, umas mensagens maravilhosas da águia, mensagem sobre o sol da manhã. E ele fazia de uma delicadeza tão profunda que fazia a gente refletir, sabe? Aquela coisa, você sair do dia a dia e pensar naquela mensagem inspiradora para continuar o seu desafio. Então, o insight ele é muito importante. Primeira, em condição humana. O insight de você se entender, compreender quem você é, né? Para que todas as outras coisas você veja luz, que você veja bondade, que você sinta carinho pelas coisas que acontecem, né? Então, o insight ele está muito ligado a você se perceber, se entender, se perdoar. Né? Sim. Porque nem tudo que nos acontece é porque nós queremos, não é verdade? Isso é muito bacana que você falou, viu? Essa palavra não é palavrão, gente. Tem gente que acha que é palavrão. É um T grande, tesão. Tesão, engajamento, né? Por aquilo que você faz, com entusiasmo e paixão. É que eu não achei uma outra palavra para explicar isso. Se você não tiver tesão pelo que você faz... Tesão, amor, paixão, né? Se doar mesmo, né? Se permitir, né? Porque isso faz parte da vida, né? Você precisa se dedicar a tal ponto que você se sinta feliz naquilo. Sim, e precisa fazer com vontade, né? Com amor, com empolgação, né? Peço desculpa pela palavra. Não tem problema, adoro. Adesão de práticas de qualidade de vida para aprimoramento humano. Olha, eu precisei pegar uma diverticulite para entender o tempo que eu perdi em não fazer exercício, em não fazer uma caminhada. Eu ainda não sou aquela pessoa frequente, até porque ainda tenho alguns incômodos, mas a meditação não tem abrido mão. E não deixa de ser uma forma de você se concentrar, conectar, né? Conectar se você se conectar consigo mesmo, todo, né? Então, sempre pessoas muito ansiosas, pessoas que têm depressão, quando vem, a gente já pergunta para essa pessoa o que ela tem feito, você tem olhado para si? Porque a psicologia, ela faz o ser humano se enxergar enquanto humano e ver das suas necessidades. E uma das grandes necessidades que nós temos é a qualidade de vida, né? Que é você poder fazer uma caminhada, sentir o teu corpo, se perceber, a questão da meditação que você falou. Tem a meditação, mas tem algo que também é muito bom, né? Que é a oração, que é você parar, mas não é aquela oração que você faz lá com aqueles, sabe? Não aquela... é a reza, né? A oração. É a oração, né? Tem pessoas que meditam, tem pessoas que faz ali uma oração e vai se conectando consigo mesma, né? É verdade. Porque a reza, ela é boa também. Não, ela é boa, muito boa, né? Mas a oração, eu acho que é uma coisa quando você assim, fala de objetivo direto, né? Você não bem fica intrínseca, rezando né? aquele terço enorme para depois pedir o que você ou falar o que você precisa. Sim. Então a oração realmente é muito bem-vinda. Que legal você ter falado isso, porque realmente é assim que eu percebo as coisas, sabe? A gente rotulou muito qualidade de vida a exercício. E qualidade de vida não é só exercício, né? É boa alimentação, isso mesmo. O sono, sim. Né? O convívio, o relacionamento, sim. Um bate-papo amigo. Isso, sem o celular, né? Sem o celular. Né? Realmente, né? Olho a olho, né? Muito bom. Resultados confiáveis e consistentes para garantir a satisfação em fazer o bem. Olha,
A minha primeira empresa chamava RD Consultoria, que significava Resultados Desejados. Eu sempre busquei isso na vida, sabe? Eu acho que a vida sem resultado, ela fica monótona. Você precisa ter um desafio. Se você não tiver um desafio, olha, para quem está nos assistindo, monte um cronograma de tarefas, passo a passo. Preciso fazer isso, fazer aquilo. E aí você começa a executar aquela coisa que você programou para você ver o prazer que vai te dar. Isso é muito importante no quebra de paradigmas. É fantástico, porque quando você obtém o resultado, você, por exemplo, eu gostaria de perder peso. E aí você coloca suas metas e você vai quebrando todas elas. E quando você começa a perceber que você está conseguindo alcançar o seu objetivo, nossa, aquele resultado, ele te estimula a querer mais, né? É verdade, é verdade. Te empolga, né? É tão gostoso, né? Nossa. Você se sente... É a mesma coisa de vencer um jogo. Sim, com né? certeza. Porque não deixa de ser um resultado, Sim, né? É um resultado seu, você alcançou o seu objetivo, né? É verdade. E a última palavra, Leia? Envolvimento com o planejamento estratégico com o time de trabalho. O envolvimento em tudo. Eu penso assim, o ser humano, ele passa a maior parte do tempo trabalhando. Sim. Acordado, né? Sim. Então, se ele não se envolver naquilo que ele está fazendo, todas as outras coisas ele vai ficar em dívida de alguma forma, né? Não adianta você ficar feliz só na sua casa ou com quem você convive. Você precisa ter uma plenitude de tudo isso. Né? Com certeza, né? O envolvimento pode ser no ambiente de trabalho, mas o envolvimento pode ser na sua família, né? As coisas que você planeja, você ter vontade de fazer aquilo, né? Se envolver, que quando você está comprometido com seus ideais, até as pessoas do lado, elas passam a pensar mais positivo e ter o mesmo desejo que o seu, né? Que legal, gente. Olha só, a Leia é fantástico. Me deu até vontade de fazer psicologia, eu ir lá fazer uns insights com ela, ter umas ideias, assim, trocar. Vamos, super convidado. Você sabe onde é a minha clínica, né? Sim. Fica lá em Carapicuíba, né? Na Avenida Rui Barbosa, 961. Pertinho do meu trabalho, olha só. Pertinho de você. Um cafezinho pra gente é fácil. E aqui fica o convite para você ir lá conhecer a dona Tainá, que está furando. Quem sabe você consegue fazer ela sair lá do armário e vir aqui dar uma palestra podemos também, conversar, né? com Porque certeza. ela é muito boa. Não é porque minha filha não. Posso falar uma coisa para você, Ronaldo? Nós falamos de coisas aqui muito grandiosas, né? Aqui nesse momento. Mas sobre todas elas, de tudo que nós falamos, as coisas só farão sentido se nós tivermos uma palavrinha muito pequenininha que tem um poder incrível, que é a fé. Muito boa. É você acreditar e você ter a fé. Porque se você não tiver fé, nem aquele remedinho analgésico que você toma não vai sarar a sua dor de cabeça. Você falou uma coisa fundamental. No primeiro programa a gente explorou bastante esse assunto da fé, porque a gente tem o hábito de achar que fé é só voltado para a religião, né? Não. E não é. Não, é voltado para a sua espiritualidade. Né? É isso mesmo. Né? É o que transcende a sua matéria, não tem nada a ver com a religião. A religião, ela é boa, né? Tem as suas nomenclaturas, eu tenho a minha particular, né? Cada um tem a sua, é onde você se encontra. Agora, você praticar a sua espiritualidade é diferente da religiosidade. É né? verdade. Então, o lado índio, né? Mostra para mim que a fé está muito ligada à natureza, ao que você faz, né? Você acreditar sempre que é possível. O ser humano precisa se desafiar. E a OMS, né, ela reconhece que a espiritualidade ela é essencial para a qualidade de vida humana. Não é verdade? Então, precisamos ter fé. Quero que você deixe aqui seu telefone, seus dados, para caso alguém queira passar com você depois dessa conversa. Vai que aparece, né? Cliente nunca é demais. Bem, meu telefone é o 954538618. Olha aí, gente, é uma boa dica. Até eu estou pensando em fazer, já que a minha filha não pode me atender, né? Mas eu posso. Tainá, desculpa.
E vamos aí curtir um pouco esse lado da psicologia, que eu acho que é fantástico, o ser humano precisa disso. E acreditar, e foi formada mais uma vez, com palavras maravilhosas, positivas, que eu tenho certeza que se você seguir, o resultado vai aparecer. Muito obrigado, Léa. Obrigada a você pelo convite, para mim tem sido uma honra. Para mim, mais ainda.